Paz do Senhor, queridos, uma terça-feira abençoada a todos, que o Senhor nosso Deus esteja nos conduzindo, diante da sua graça, da sua bondade e a sua misericórdia. Terça-feira, Dia Nacional de Jejum e Oração, onde nós consagramos nacionalmente, um ministério, a Deus, as nossas vidas, a igreja, os irmãos, onde nós vamos depositar, nesse dia, a nossa consagração ao Senhor, a nossa devoção a Deus. E a oração, irmãos, é a peça fundamental, onde nós vamos, poder expressar ao nosso Deus, segundo as nossas fraquezas, segundo as nossas vitórias. Segundo as vitórias, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor em ações de graça. E segundo as nossas necessidades, nós vamos fazer as nossas súplicas a Deus, nossos planos, as coisas que precisamos idealizar, tudo nas mãos do Senhor, vamos, então fazer desta forma, orar a Deus e pedir a direção de tudo. E eu estava lendo um texto e vendo a direção de um homem, que buscou, ao Senhor em oração, para que o Senhor desse a ele a direção, das coisas que viriam a vir à frente, ou seja, ao futuro, deles como povo, como pessoas e como nação. E a oração foi uma peça fundamental, me chamou a atenção nesse texto. E eu quero poder, em poucos minutos, falar para você sobre a respeito desta oração, O porquê da oração. A oração tem nos trazido benefícios, a oração. E a falta da oração tem nos trazido muitos prejuízos. Estamos vendo aí pessoas anestesiadas, diante das dificuldades que estão se insurgindo sobre suas vidas, estão anestesiadas, estão paralisadas, pelo inimigo, que fez com que eles deixassem de orar. E as coisas, irmãos, elas se avolumam. Anestesiada, como a pessoa fica, sonolento, como quando a pessoa fica, é o estado, que mais Satanás e seus demônios, eles querem fazer hoje na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo, nós todos. Então, quando Satanás consegue anestesiar, Satanás consegue nos colocar num sono profundo, irmãos, ele vem tecendo as suas derrotas, vem tirando a nossa base. E em seguida a gente vê coisas acontecendo na nossa volta que nunca imaginaríamos que iria acontecer, pela falta de oração. Então, a nossa espiritualidade precisa passar por esse processo, dedicarmos tempo ao Senhor para orar, buscar o Senhor para que o Senhor venha abençoar. Mas o povo hoje está muito ocupado, está demasiadamente ocupado, o seu tempo remido, e deixando Deus, que é a figura principal da nossa vida, de lado. Então, quando Deus procura homens e mulheres de oração para obter aquela oração fervorosa, perseverante, constante, a igreja, ela marcha em vitória. Mais uma vez, a igreja, eu e você, de modo particular, de modo individual e de modo coletivo. Precisamos urgentemente, irmãos, restaurar o nosso altar da oração, para que nós venhamos, de fato, testemunhar das coisas de Deus. O texto está lá, no livro de 1 Reis, no capítulo 8. E nós vamos ver, a oração de Salomão, quando ele traz de volta a arca, a presença de Deus para o templo. Salomão constrói o templo agora, então ele vai em busca de trazer para dentro do templo a presença de Deus.
nos nossos dias hoje, nós devemos de trazer a presença de Deus para dentro do templo, que sou eu e você, através da oração. Buscar a presença do Senhor e fazer com que ela se achegue até nós, adentre ao templo, é através da oração. Quer ver o texto? Salomão falando, não é lá no livro de 1 Reis, capítulo 8 e versículo de número 28 em diante. 27 em diante. Perdão, 26 em diante. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes ao teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Reconhecimento, irmãos, da autoridade, da soberania de Deus, em que Deus ocupa os mais altos lugares. O espaço não está delimitado para Deus. O que está delimitado é o espaço para Deus. Não é Deus no espaço, e sim o espaço em Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e essa declaração não Salomão, de uma forma sábia, está dizendo para ele: Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, autoridade nos céus, nos mais altos lugares dos céus, não é? É o infinito, ele está falando aqui. A tua autoridade é infinita. Então, mas de fato habitarias Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Um reconhecimento mesmo de um templo grandioso, reconhecimento que era pequeno para conter a presença do Senhor. Templo, eu e você, não é? Somos pequeninos para conter a presença de Deus em nossas vidas. Tamanha é a grandiosidade. Então, quer dizer que Deus deseja nos abençoar, irmãos, com a maior sorte de bênçãos que você pode não imaginar. Você pode não, irmãos, precisar. Não é? Se você atrair a presença de Deus na tua vida através da oração, Deus pode te levar aos mais altos lugares que os céus não podem conter. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica, ó Senhor Deus meu, para ouvirdes o clamor e a oração que faz hoje teu servo diante de ti. Para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre esse lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer desse lugar. Você, como templo do Espírito de Deus, você atrai, ao atrair a presença do Senhor sobre a tua vida. Essas conquistas que Salomão está falando aqui, está expressando, é a expressão nossa hoje das nossas orações, para que o Senhor esteja com os olhos abertos, noite e dia sobre este templo, sobre nossas vidas, sobre o local aonde nós estamos, nossa casa, nosso lar, nosso trabalho. E o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer sobre esse lugar. Ouve a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve no céu, lugar da habitação, ouve e perdoa. Salomão sabia da arca, sabia do simbolismo que ali estava e que representava a presença do Senhor. Mas ele mais do que nunca, sabiamente, sabia, no intento do coração, na sua mente, ele entendia que aquele objeto que estaria ali era um objeto para eles poderem se voltarem até lá, mas que a presença do Senhor, aquela caixa não poderia conter, não poderia, manter, conter, porque o espaço não está delimitado para Deus. Então ele sabia que Deus estava
habitando nos mais altos lugares dos céus, dos mais altos lugares dos céus. Isso eu e você devemos de colocar na nossa mente, irmãos, que quando nós estamos buscando o Senhor, orando ao Senhor, não quando nós estamos vendo aqui Salomão fazer esta súplica, não é para que Deus venha atentar para as suas orações. Ele roga a Deus para que o Senhor possa ocupar aquele lugar naquele espaço do alto dos céus, delimitando as coisas e dando a direção para eles naqueles dias, naqueles momentos. Embora ele fosse rei, rico, sábio, ele sabia que necessitava da presença de Deus para poder, dirigir aquela nação, dirigir a sua vida. Orar, queridos, é falar com Deus, supremo, soberano do universo. Orar, irmãos, é dirigir-se àquele que está sentado no alto sublime trono. É suplicar aquele que tem as rédeas da nossa história, tem nas suas mãos o socorro bem presente daquele que governa todas as nações e governa todos os povos. É Ele que tem o socorro bem presente para nossas vidas. Orar, queridos, é ter a plena consciência que Deus, em todo tempo, Ele é misericordioso, Ele é exaltado acima de todos os querubins e habita, no contrito do nosso coração quebrantado, coração voltado a Ele. Orar é ter convicção, de que Deus ouve a súplica daqueles que se aproximam dEle, com o coração quebrantado. Orar é aproximar-se de Deus por meio de Jesus, com fervor na alma, com humildade no coração, com fé, com a expectativa que a nossa submissão à sua boa e agradável e perfeita vontade seja feita nas nossas vidas. Sem oração, temos visto hoje um festival de desastres. Sem oração, hoje temos visto um festival, de derrotas. Mas aquele que ora, que busca, que persevera, certamente Deus recompensa. É o que a palavra do Senhor nos dá. A prioridade de nós colocarmos na nossa mente a noção de buscarmos ao Senhor em oração em todo momento. Agradecer a Deus quando amanhece, agradecer a Deus quando anoitece, agradecer a Deus quando você senta à mesa fartamente com fartura na mesa, quando você coloca a roupa, quando você veste o calçado aos pés, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelos bens que Deus tem te dado, que Deus tem trazido até você. Agradecer a Deus pelos irmãos, agradecer a Deus pela igreja, agradecer a Deus pelos teus líderes, agradecer a Deus pelos teus filhos. Quando você faz isso, você deposita nos céus a tua súplica e na tua mente você pode contemplar a grandiosidade de Deus falando para Ele tudo isso, reconhecendo nele que Ele a direção da tua vida. Portanto, orar é imprescindível. Orar, irmãos, vai fazer-nos vencer, os nossos tempos de dificuldades. Orar é vencer, irmãos, quando as coisas estão difíceis. A oração nos faz levar a esse campo, triunfar sobre as adversidades. A oração é a chave da nossa vitória. Quando a oração se torna para mim e para você a nossa arma de guerra, Quando nós nos curvamos diante de Deus com essa arma, nós nos levantamos diante dos homens e perdemos o medo das ameaças, das batalhas que estão propostas no dia a dia da nossa vida. Podemos entender que as frustrações dessas batalhas vão esbarrar na nossa oração. Ore hoje, busque de Deus hoje, para que o Senhor possa te abençoar.
Oração, jejum, Dia Nacional de Jejum e Oração, terça-feira. Seja abençoada. Não seja mais com aqueles irmãos que passam o dia a dia, um dia após o outro, sem crescimento. Você precisa cravar estacas, precisa delimitar o teu espaço, através das boas bondades e misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Lembre-se que Salomão está falando aqui, o homem mais rico que pisou sobre a terra, o homem mais sábio que pisou sobre a face da terra, reconhecendo em Deus a sua autoridade, reconhecendo em Deus que só Ele, nada podia conter a sua presença, reconhecendo nele que ele precisava que o Espírito de Deus, o Senhor nosso Deus, habitasse aquele lugar e tomasse conta do espaço daquele lugar, para que todos pudessem ser e viver abençoado. Quer viver abençoado? Quer sair desse sono, que está te fazendo com que você não venha orar? Dessa paralisia? Te levante, queridos. Te levante e vai orar a Deus. Vai buscar a presença do Senhor, vai clamar a Ele, vai falar a Ele da tua necessidade. Duvido que o Senhor não vá te ouvir. Quando eu coloco duvido, é uma certeza, que o Senhor vai te ouvir. Que Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de graça. Que o Espírito de Deus possa habitar no templo que é você, E você venha triunfar diante das dificuldades e as adversidades que se propõem sobre a tua vida, a tua casa, teus negócios, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento de meditação. Obrigado, Senhor, pela tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos abençoa sendo conosco, Senhor, assim como Salomão estava orando, Senhor, pedindo que tu viesse invadir aquele espaço que ele havia construído para que tu pudesse habitar. E ali naquele lugar, Senhor, tu pudesse ouvir as súplicas e as orações e as necessidades daquela nação. Assim hoje, Senhor, nós como templo do teu Espírito, Senhor, possa invadir a nossa vida, a nossa casa, nosso lar. Nosso trabalho, as empresas, os irmãos que são empresários, possam invadir aqueles lugares e abençoar e repreender todo tipo de maldade, todo tipo, Senhor, de dificuldade. E o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado em nossas vidas. Cura o enfermo, restaura, Senhor, aquele que é necessitado, dá força ao desvalido, levanta o caído, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos, repreende esse espírito, Senhor, que está tentando, Senhor, fazer divisão das famílias em todo o mundo, nesta cidade. Repreende isso, Pai, em nome de Jesus, e dá-nos, ó Senhor, dias de vitória. Abençoa o homem do campo, o homem da cidade, aquele que está trabalhando, aquele que está em casa, as crianças que estão na escola, as que vão ir mais tarde. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus. Abençoa a minha saúde, a saúde dos demais irmãos. Pai, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Uma terça-feira de vitória, em nome de Jesus, orando e remindo o nosso tempo através das nossas súplicas. Amém? Um bom dia, a paz do Senhor.